E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Grandes Aventuras do Fantasma, publicação da Mitos Editora, que conta com essa belíssima arte de capa. O acabamento gráfico tá excelente da edição da Mitos, bem bonita mesmo. Tem esse caráter mais vintage, né? Até pela colorização. É um material que conta com capa dura. Esta é a guarda da publicação. O papel é o offset colorido, uma boa gramatura, em 352 páginas. O preço da publicação é de R$ 119,90. Dá para você achar com desconto, o link está na descrição deste vídeo. Nós temos aqui, galera, 10 histórias inéditas que foram produzidas na Itália. Para quem não sabe, o Fantasma, criação de Lee Falk nos anos 30, antes da era dos super-heróis, ele ganhou fama mundial. Era publicado nos mais diversos países. Porém, a procura pelos materiais, pelos quadrinhos e tiras do Fantasma era realmente muito grande. E alguns países, eles produziam as próprias histórias do Fantasma. E foi justamente isso que aconteceu na Itália, com a produção de centenas de histórias entre as décadas de 60 e a década de 70. Inclusive, é mencionado aqui na abertura, na introdução, que tem um belo texto do Glaucio Cardoso, que é do canal Fantasma Brasil, né? Que explica bastante do contexto da produção dessas histórias, que os roteiristas, eles não eram exatamente creditados. Então você tem o nome apenas dos desenhistas destas 10 histórias inéditas nessa modalidade vintage, né? Que a editora Mitos vem publicando no Brasil em relação às histórias do Fantasma e de outros personagens também, até o Mandrake, né? Que também é uma criação do Lee Falk. Então nós temos esse texto introdutório que vai basicamente explicar isso que eu estou mencionando para vocês de uma forma muito mais detalhada e didática. E aí nós vamos para essas 10 histórias e vocês reparem que a roupa do Fantasma, ela é vermelha. Ele que já utilizou uniformes de várias cores diferentes, né? Originalmente era para ser cinza, mas acabou fixando o roxo. Em outros países ele saiu com azul, né? E depois na Itália com esta cor em vermelho. Algumas histórias produzidas lá na Itália foram lançadas no Brasil, mas muito pouca coisa. Aqui nós temos 10 histórias inéditas do personagem. De qualquer forma, nós vamos ter aqui aquelas histórias mais simples, diretas, sem uma grande complexidade. Talvez as pessoas que estão mais acostumadas com os quadrinhos modernos, né, ou com muita ação, ou uma narrativa mais dinâmica, ou qualquer coisa nesse sentido, pode sentir que as histórias elas sejam um pouco mais arrastadas e inocentes, eu diria também. Porém, elas continuam sendo bem criativas. Nós temos aqui uma questão que eu acho que todo mundo vai perguntar, que é a parte da colorização da história. Nós temos aqui as várias cores, geralmente 4, e depois cores duplas apenas. Tem algumas páginas também em preto e branco, e você fica se perguntando por que está se intercalando histórias com páginas coloridas e outras com estas duas cores. E aí que vem a explicação da Mitos, inclusive no link que eu deixei na descrição, está no próprio site da Amazon, na apresentação do produto. Basicamente é o seguinte: esta edição da linha Vintage intercala duplas de páginas com 4 cores e duplas de páginas em 2 cores, além de páginas em preto e branco, seguindo o processo de produção e impressão original das edições da editora original Fratelli Spada. Foi essa editora que lançou, né, ou produziu, melhor dizendo, estas histórias exclusivamente italianas. Então nós vamos ter aqui, deixa eu pegar o índice, né? As 10 histórias, as que mais me chamaram a atenção foi o Pirata Sombrio, que vai envolver um certo sequestro. Nós temos também a Rainha das Sombras, que vai contar com a arte do Germano Ferri. Você tem também, né, alguns artistas aí que se pautavam justamente no estilo
daqueles que chamaram mais atenção lá nos Estados Unidos, né? Como o Sid, né? Que foi um grande desenhista das histórias do espírito que anda. Nós temos também uma história bem interessante que traz um caráter mais pessoal do fantasma, ele lidando com a sogra, ele tem que sair com a namorada, mas um grande amigo está em perigo e ele fica nesta dúvida, né? O seu grande amor ou o heroísmo. As histórias também elas estão permeadas de conspirações, traições, um lance mais político também, né? Que acabou permeando bastante os quadrinhos. Tem até o fantasma lutando contra os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, sendo que a Itália na Segunda Guerra era aliada, né, dos japoneses e da Alemanha nazista, era conhecida como o Eixo. E aqui vocês estão vendo o trabalho artístico, que é bem competente, né? Artistas muito bons, conseguem reproduzir muito bem as cenas de ação, de aventura do fantasma, mas vai mudando o estilo de cada um deles ainda, que eles tentem seguir uma linha mais próxima um do outro, né? Para não ter uma grande descaracterização no estilo artístico. E aqui vocês estão vendo esse lance das páginas, né? Ela vai intercalando, ó. Vai para a próxima, colorida, depois essa em duas cores. O que a Mitos fez foi simplesmente seguir o original, tá? Então, de forma geral, galera, as histórias, elas são legais, são interessantes, mas nada realmente que vai explodir a cabeça do leitor. Ela tem essa pegada mais recentista de histórias de heróis, com uma pegada um pouco mais inocente e tudo mais. E é exatamente por isso que eu acho que esse tipo de publicação, ela é mais voltada para o público que acompanha o espírito que anda, que gosta do fantasma e que gostaria de ter, obviamente, essas edições italianas chegando aqui ao Brasil. Que nota que eu dou para as grandes aventuras do fantasma? Eu dou a nota 8,5, então fica a dica para vocês. E o trabalho gráfico aqui da Mitos está realmente bem bonito, uma edição que conta com uma introdução que é bem esclarecedora e tudo mais. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like. Ficamos até a próxima. Fui!